Olá, tudo bem? Esse é o segundo vídeo de uma série de 4 vídeos do curso de EFT ou EFT. Esse é um curso prático onde você vai aprender o EFT pontual ou o EFT. O curso mais longo é para quem quer aprender, se aprofundar e aprimorar na técnica. Mas vamos lá. Esse é o segundo vídeo. Se você não viu ainda o primeiro vídeo, eu peço para que você dê um clique agora aqui, dê um pause, volte lá no primeiro vídeo, assista todo o vídeo para você entender o que é o EFT, o que ele é capaz. Nós começamos a fazer uma prática, aprender uma técnica para organizar as emoções, a ansiedade. Vamos aprofundar hoje nesse vídeo aqui. Este é o segundo vídeo de uma série de 4 vídeos que eu estou publicando ao longo dessa semana para mostrar para você que quer aprender o verdadeiro EFT. O verdadeiro EFT. Começar uma profissão do zero. Para você que quer ser um terapeuta holístico. Para você que precisa e quer ser bem remunerado e reconhecido na sua profissão, você tem que ter um conhecimento técnico profundo do que você faz. E eu estou trazendo para você essa oportunidade de você ajudar pessoas, alavancando sua carreira profissional e melhorando o seu olhar para a vida. Porque você vai primeiro trabalhar você. Durante esse curso, nós vamos nos trabalhar. Lembra da acupuntura emocional sem agulhas? Vamos fazer agora uma sessão de acupuntura emocional sem agulhas. Vamos lá, eu vou sempre trazer para vocês essa prática ou essa técnica para que você possa ir se organizando para se acostumar a bater nos pontinhos. Então vou pedir para que todo mundo comece a bater aqui no pontinho aqui do karatê, ó. Pontinho que a gente faz no karatê, pontinho que a gente quebra as pedras, né? Esse pontinho aqui pode ser em qualquer uma das mãos, a mais confortável para você. Eu sou destro. Então eu bato na minha mão esquerda com a direita assim, ó. Quando eu faço isso, eu estou abrindo o meu meridiano do coração e do intestino delgado, que é o movimento fogo. O movimento fogo está ligado à ansiedade, às agitações e está ligado a descompensações de raivas também e a problemas mentais. É pelo coração que nós sentimos mais profundamente. Por isso nós iniciamos o EFT batendo no pontinho aqui. Enquanto vocês batem e me ouvem, vocês já estão desbloqueando desorganizações que vocês estão trazendo, dúvidas sobre o que eu falo, mas dúvidas, eu diria, do seu sistema de crenças. Porque nós temos um sistema de crenças que viemos com ele. Tá? O ser humano, ele traz alguns medos, ele traz algumas emoções empíricas, sistêmicas, e ao longo da vida eu crio novas emoções. Vamos continuar batendo aqui assim, só batendo. Agora eu tenho que sentir. Então enquanto você bate no pontinho aqui, isso é uma meditação, pode funcionar como uma meditação para quem não consegue meditar. Você pode fazer isso antes de dormir, tá? Então você bate no pontinho e respira. Solta pela boca e vai sentindo essa respiração. Depois você bate no topo da cabeça, tá? Vai sentindo as batidas e tome uma respiração profunda. Olhos fechados. Isso. Agora ao lado da sobrancelha. Respira. Ao lado do olho, no ossinho aqui. Respira. Abaixo do olho,
bem abaixo do olho, tá? Abaixo do nariz, respira profundamente, solta. Abaixo da boca. Esse pontinho aqui, tá? Eu posso bater aqui logo abaixo aqui desse ossinho que tem aqui, tá? Da clavícula. Eu bato aqui. Ou eu posso fechar a minha mão e bater no meio, ó. Isso eu vou abrindo, vou ativando a minha glândula timo, vai se ativando. O timo é uma glândula chamada glândula mágica, é o timo, tá? E essa glândula que tem aqui, nossa pineal, aqui no centro da nossa mente, nossa cabeça. Nós temos várias glândulas muito importantes. Hoje vamos falar sobre uma glândula muito importante daqui a pouquinho. Então você bate aqui, tá? O timo abre e o emocional limpa-se de emoções negativas, emoções que impactam você a continuar preso em situações que você começou a entrar, por exemplo, uma briga de família, uma discussão com o chefe, com o colega de trabalho. Se isso lhe impacta, sempre que você olha para ele, volta novamente aquela raiva. Você brigou com ele hoje, vai brigar com ele amanhã e vai brigar com ele depois, a não ser que você limpe as emoções. Perdoar seria limpar as emoções. E outro ponto é aqui na axila. Você pode bater com a mão fechada ou pode bater com a mão aberta assim, tá? Para sentir o pontinho aqui. Respira. Depois que você acionou todos os pontos, você pode fazer mais uma rodada. Uma rodada é isso que nós fizemos. 2 rodadas é 2 vezes, mas eu chamo uma rodada 2 vezes, tá? No EFT que eu pratico, eu faço uma rodada, que são 2, percorrer 2 vezes esse sistema, esses pontos meridianos, e depois eu tomo uma respiração profunda e solto pela boca e observo o meu corpo. Geralmente o seu corpo vai estar mais relaxado. Então, vamos fazer isso agora? Já que você já sabe os pontos, vamos fazer uma rodada de 2 vezes. Eu vou orientando os pontos. Primeiro batendo um ponto de karatê e respirando profundamente. Ponto do topo da cabeça. Respira profundamente. Ponto ao lado do olho. Respira profundamente. Ponto da sobrancelha, ao lado do olho agora. Ao lado do olho. Ponto embaixo do olho. Ponto embaixo do nariz. Apenas sinta. Sinta as emoções que estão no seu corpo, nesses pontos. Embaixo da boca. E observe a sua respiração. Ponto da clavícula. Ponto da axila. Topo da cabeça. Ponto da sobrancelha, lado da sobrancelha, lado do olho, baixo do olho, baixo do nariz,
Baixo da boca. Da clavícula, ponta axila, uma respiração profunda e solta. Agora observa as suas sensações e percepções. Você pode fazer esses movimentos de manhã quando acordar, à tarde, quando você estiver muito estressado, no momento depois que você volta a trabalhar, sai para o almoço, descansa, antes de voltar a trabalhar você faz, e antes de dormir, sem pensar em nada, apenas batendo nos pontos. Isso vai limpando o seu emocional. Isso é uma acupuntura emocional sem agulhas. Você já está abrindo seus meridianos. E isso é muito bom e muito positivo. Então vamos começar com essa prática e vamos agora para a teoria. Então, pessoal, vamos para a segunda aula do nosso curso de EFT pontual ou EFT na prática. Lembre-se que hoje tem uma live às 8 horas. Nesses 4 dias vamos ter lives às 8 horas no Instagram. E a live serve para que vocês possam anotar suas dúvidas durante o curso e tirar na live. É uma extensão do nosso curso. Então, vamos lá. Iniciando o curso, não olhe Facebook, Instagram, desligue a TV, deixe o WhatsApp no silencioso, feche os aposentos, lembre-se disso, e papel e caneta na mão para vocês anotarem o que for mais importante e interessante durante o curso, para poderem perguntar à noite, tá? Então, recapitulando, essa é uma série de 4 aulas, onde aprendemos ontem o que é o EFT, o que é o Tapping, a minha formação em EFT. Hoje vamos ver por que o EFT é tão preciso, tão eficaz, como usar o EFT para vencer a ansiedade e as comprovações científicas da técnica. Então hoje vamos ter assunto muito interessante e importante. Então por que a EFT funciona de forma tão eficiente? A EFT agrega uma série de componentes que juntos apresentam um ótimo índice de eficiência, sendo esse termo entendido aqui como algo que apresente eficácia ou efetividade com o mínimo de esforço, ou seja, o tempo investido na prática é muito pouco. Você pode fazer, como eu falei ontem, 3 vezes ao dia, durante 5 minutos ou até um pouco menos, mas quanto mais tempo eu investir na técnica, mais resultados eu vou obtendo. Vamos trabalhar dentro da técnica EFT a programação mental, tá? Uma programação mais eficiente, incluindo tanto liberação do que não interessa, quanto potencialização do que interessa. Eu gosto de citar uma frase de Jesus Cristo, que ele dizia assim: busque o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. Como se você olhasse para o negativo, se você olhasse para as coisas que você precisa hoje e não buscasse apenas aquilo que é importante, é como se o reino dos céus já existe, já está ali. E quando você busca esse reino dos céus, tudo que você precisa é acrescentado em sua vida. Olha que interessante. FT, quando você trabalha a limpeza emocional, é como se já surgisse de dentro todo um potencial de energia, de disposição, de potencialidades, de criação. As dores se transformam em força, as decepções se transformam em aprendizado, mas isso de forma natural, não que você vá aprender isso, tem que passar por um processo. É como se já existisse dentro de nós e quando você tira aquele véu que está na sua frente, você consegue ver o melhor que está do outro lado. E isso é incrível. Aproveitamento eficiente de focalização emocional, aumento do padrão vibratório e a quebra de frequências mais baixas. Já ouviram falar que nós estamos presos a frequências mais baixas?
Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Existe um estudo sobre frequências que as emoções elas vêm em hertz, frequências hertz. E nós estamos presos a frequências mais baixas, que sempre que nós subimos, nós também caímos na mesma intensidade. Nós subimos um pouco e caímos. Nós não ficamos em frequências mais altas. Nós geralmente ficamos em frequências baixas de contração. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Possibilidade de associação com outros meios, como respiração consciente, hiperventilação, meditação ativa. A técnica de EFT, ela já é uma meditação. O que é uma meditação? É você estar em um estado alterado de consciência, você está sentado, você está observando os seus pensamentos, suas emoções de forma consciente. Só que você está com os olhos fechados, batendo em pontos de acupuntura. E isso reflete num destravamento dos meridianos e numa liberação emocional. Então, esse também é o segredo da técnica. É você estar concentrado na sua dor física ou na sua dor emocional para ter esse salto. E isso é uma das coisas mais importantes da técnica. Você poder dar um salto quântico, tá? Então aqui está a escala de Hawkins, tá? Hawkins ele foi psiquiatra, ele foi um cientista e ele estudou os padrões emocionais, criando, na verdade, uma escala emocional. Ele fez trabalhos científicos, hoje tem trabalhos de doutorado é, pesquisando a escala de Hawkins, onde ele mostra o seguinte: veja aqui, os pontos vermelhos são de contração, os pontos azuis são de crescimento. E esses pontos aqui, os pontos roxos, são de expansão, são energias expandidas. Aqui está a frequência em Hertz, então 20 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz. Então a vergonha ela está em 20 Hz. É a emoção mais baixa que tem é a vergonha. Em seguida vem a culpa, a apatia ou inércia, o pesar, dor, sofrimento, mágoa, o medo. E em 125 Hz saímos da contração para ir para o crescimento, mas ainda estamos no desejo. A raiva está acima das emoções contraídas, porque a raiva te coloca numa situação de você ir em frente, de você agir. E quando você está contraído, você está parado. A emoção aqui é yin, aqui é yang, e aqui seria a ida para o yang mais alto, tá? Aqui seria o yang médio, vamos dizer assim. Existe o yin, existe o yang. Isso é uma terapia, uma observação da medicina chinesa, das filosofias chinesas, ou das filosofias orientais, o yin e o yang, justamente o feminino e o masculino. São dualidades, existe o baixo e existe o alto. Aí existe a referência, baixo, mais baixo ainda, muito mais baixo, alto e mais alto ainda. Então, essas referências podem também nos orientar em relação ao que eu estou querendo melhorar em mim. Eu tenho que entender, para trabalhar profundamente com a EFT, aonde eu estou. Eu tenho que ser muito honesto comigo, porque muitas pessoas têm vergonha, têm culpa, apatia, inércia, pesar, sentem uma dor, um sofrimento, mas não admitem que têm. Então elas estão sempre com pensamentos positivos e sempre querendo se colocar em outra frequência. Vamos ver aqui, do amor. Hoje eu vejo muitas pessoas querendo entrar na frequência do amor pela vontade própria. Eu sou amor, por repetições de mantras, por repetições de palavras amorosas. Mas se você está preso ou presa na questão contraída, você até vem aqui quando você fala em amor, mas depois você é puxado para baixo na contração. E você não entende porque você não fica no amor,
não fica na alegria, na paz, na razão, em frequências mais altas. Porque todo adoecimento, todos que estão sofrendo fisicamente ou emocionalmente, estão nas frequências mais baixas. E as pessoas que às vezes não estão tendo a consciência do sofrimento, mas elas estão sofrendo por não conseguir estar em níveis mentais mais altos, não estar numa frequência mais alta. E isso se dá porque elas não trabalharam o físico. Lembre-se o seguinte: o nosso corpo físico é o nosso inconsciente mais profundo. 97% da minha, da minha percepção do mundo está no meu inconsciente. Apenas 3% está no meu consciente, no meu neocórtex pré-frontal. Então, o corpo é quem vai definir aonde ele vai estar. Não é sua razão nem sua vontade. Então, você pode quase tudo. Agora, eu tenho que desensibilizar as emoções negativas para poder pular para um outro patamar, um patamar mais alto de frequências. Eu tenho que sair do contraído, eu tenho que sair da contração. Se eu trabalho com EFT, a EFT trabalha o inconsciente, que ela trabalha diretamente o ponto energético. Olha que interessante. Primeiro eu trabalho o ponto energético, depois trabalho a minha mente, depois trabalho as minhas emoções e depois trabalho o físico. O físico é o último lugar onde o desequilíbrio chega. A sua dor de cabeça passou por esses 4 pontos para se expressar. A sua artrite, a sua insônia, o câncer, todos os tipos de dores físicas, emocionais, de adoecimentos, a sua falta de emprego, a sua falta de paz interior, a sua busca incessante por alguém, por um relacionamento, tudo isso se dá porque você está numa contração. Você não se libertou disso ainda. Quando você se liberta, você vai para uma frequência mais alta, então você começa a atrair para a sua vida situações diferenciadas, situações que você não tinha quando você estava contraído. Você pode até ter uma boa situação financeira, de relacionamentos na parte contraída, mas você não absorve isso, você não vê. Eu trabalhei já com muitas mulheres muito bonitas que elas diziam: eu sou muito feia. Não adianta dizer que sou bonita porque eu não sou. Minha mãe fala, meu marido fala, meu esposo fala, meu namorado fala, mas eu não sou bonita. Mas a beleza que ela não via nela não era só a beleza física, era a beleza como pessoa, como ser humano. Porque nós estamos na contração. E na contração não existe beleza, na contração não existe prosperidade, na contração não existe eu ver o mundo com expansão, não existe eu ver o mundo com um futuro bom, um futuro promissor, um futuro que me traga felicidade. Que todo mundo busca aqui, ó, o amor, a alegria, a paz, a iluminação. É isso que nós buscamos, não é outra coisa, tá? O dinheiro que você busca, que você quer, ele vai inconscientemente te fazer entrar num processo de encontrar um grande amor da sua vida, agora que você tem dinheiro suficiente, de ter uma alegria maior, porque agora você tem uma paz, né? E a paz está aqui, 600 Hz, ou seja, a paz independe de você ter essas outras coisas, mas quando você está no setor de contração, você está vendo um mundo escuro, um mundo negro, e você vai buscar isso. Então, o que eu trago para vocês é a certeza que o trabalho com o EFT vai tirando você do estado de contração, vai levando você para estados mais altos de frequências e vai lhe mantendo nesses estados. E você vai ver sua vida se transformar, porque muitas situações boas, agradáveis, começam a se apresentar para você. Pessoas que não falavam com você vêm falar, empregos que nunca viriam para você começam a vir, começam a aparecer, aquela pessoa especial que você quer para um relacionamento aparece na sua vida do nada, coisas que você procurou, situações que você procurou a vida toda e nunca encontrou, começam a se apresentar para você. Olha que interessante. E isso é uma questão frequencial. Eu posso conseguir isso de outra maneira? Posso,
mas eu falo para vocês que não existe maneira mais fácil do que a EFT, porque é muito simples, é muito barata de fazer, porque você não tem que pagar um terapeuta para fazer para você mesmo pode fazer. Só que essa é a EFT pontual, tá? Se você for fazer uma EFT terapêutica que vai aprofundar mais isso aqui, vamos entrar mais na escala Hawkins, vamos trabalhar ela para que você eleve a sua vibração e naturalmente você comece a trazer para a sua vida aquilo que você sempre quis, mas não estava conseguindo. Aí é um trabalho mais profundo, um trabalho onde um terapeuta experiente, um terapeuta que saiba EFT, tá? Saiba praticar a EFT original e no nosso caso também a EFT que deu esse salto para a parte energética, possa lhe orientar a trabalhar três emoções que vamos ver lá na frente, tá? Três emoções ou é, três desorganizações mentais que às vezes o indivíduo fica preso a elas e fica sempre na contração, sempre voltando para a contração. E isso não é saudável. Então essa é a escala Hawkins. Para os futuros terapeutas, para quem vai seguir com esse curso até o fim, é evidente que em mãos de um terapeuta experiente que estude EFT a fundo, o poder de tratar casos mais graves é patente. Mas é muito importante deixar claro que a autoaplicação como tratamento, prevenção ou manutenção é sempre um recurso de quem aprende bem, tá? Então, a prevenção e a manutenção, tá? Eu posso fazer eu mesmo. Ontem eu ensinei para vocês o tapping e vocês podem fazer isso 3 vezes ao dia. Isso já é um trabalho de prevenção e manutenção do seu estado emocional. Você já está garantindo que você não vai cair para estados mais baixos. Mas você tem que fazer todos os dias. Isso é muito importante para se manter no estado desejado. É fundamental que você entenda que para atingir os nossos objetivos, que é atingir a crença-mãe dos nossos interagentes. Olha que interessante. Todos os problemas que nós temos surgiu de um estado que é o seguinte: não saiu do jeito que você queria. Não saiu do seu jeito. E isso gera uma crença-mãe. A crença-mãe eu posso ter criado assim, eu posso ter trazido dos meus pais, porque meus pais podem ter colocado na minha cabeça uma crença, é, toda pessoa que faz isso é assim, toda pessoa que mente é também um ladrão, toda pessoa que não ajuda os outros é uma pessoa má. E isso pode ter gerado uma crença mãe em mim. Eu também posso ter crenças mães, várias crenças mães sobre relacionamentos, sobre dinheiro, sobre ganhar dinheiro, sobre prosperidade na vida, sobre como ficar bem comigo mesmo, sobre religiosidade. Então nós temos crenças mães que, se eu não for até ela para desativar aquele padrão, eu vou continuar tendo resultados. Eu melhoro e volto a piorar. Melhoro e volto a piorar. Eu tenho que ir até a crença mãe. Esse é o FT terapêutico, tá? Nós trabalhamos afunilando para encontrar a crença mãe, desativar essa crença mãe, tirar a carga energética dela e darmos um salto para um outro nível. Eu vou dar um exemplo para você de crença mãe. A criança com 6 anos de idade, os pais colocam nela a melhor roupa e levam ela para um culto ou para uma missa. E ela sabe que é algo importante, ela não entende muito bem que uma criança com essa idade não tem ainda a capacidade cognitiva de pensar o que é certo, o que é errado, o que é bom. Ela vai buscando os prazeres. Então, quando os pais fazem isso, põem uma roupa boa, põem nela também e levam ela para um culto ou para uma missa, ela entende mais ou menos que é algo muito importante. Ela vê o padre lá falando: é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, naquele momento, aquela criancinha de 6 anos decide: eu quero ir para o céu. Então, não posso ser rico, eu não posso ganhar dinheiro.
foi instalada uma crença-mãe nesse momento. Ela esquece isso, tem 6 anos de idade, mas naquele momento ela foi muito enfática com ela mesma. Eu quero ir para o céu, eu quero ser pobre. O tempo passa, ela cresce, ela começa a tentar a vida, a tentar ganhar dinheiro, a tentar um emprego, e tudo para ela dá errado. Tudo para ela começa a não dar certo na parte de trabalhos, no setor prosperidade. Porque tem uma crença-mãe aos 6 anos de idade que diz que ela quer ir para o céu, e para ir para o céu ela não pode ganhar dinheiro, não pode ser rica. Então ela começa a ganhar o suficiente para se manter o mínimo possível. Ela não consegue extrapolar, ela não consegue passar para um grau maior de prosperidade financeira. Então, com a EFT, nós vamos cavar a fundo para encontrar essa crença-mãe. É necessário que ela lembre dos 6 anos de idade? Talvez sim e talvez não. Aí depende muito de cada caso. Tem pessoas que nós vamos quebrando as barreiras até chegar numa crença tão forte quanto a crença mãe, que é uma crença, vamos dizer, gêmea. E quando você atinge aquela crença uma foi com 6 anos, outra foi com 20 anos. Quando você atinge aquela crença mãe aos 20 anos, a crença mãe lá atrás também se desfaz e a pessoa pula para uma frequência mais alta e começa a obter prosperidade. A mesma coisa acontece com relacionamentos. A mesma coisa acontece com a sua qualidade de vida, sua paz interior, com tudo que você vive hoje. O aspecto que não está favorável para você, que você não, não vê com bons olhos, existe uma crença mãe que mantém você seguindo esse padrão e não conseguindo quebrar. Tá? É fundamental que você entenda que para atingir os nossos objetivos, que é atingir a crença mãe dos nossos interagentes, buscamos o evento que desencadeou o sentimento negativo ou a sua dor física. A dor física é outro exemplo interessante. No quarto encontro, vamos falar sobre a dor física. Amanhã vamos falar sobre a dor emocional. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a ansiedade. Vamos fazer uma prática hoje para eliminar a ansiedade, ou trabalhar a ansiedade em nós, tá? A dor física veio também de um processo de não saiu do meu jeito, não é como eu queria que fosse, não foi da minha maneira. Se eu não trabalhar a dor física com esse olhar emocional, a dor continua. FT pontual. Eu vou observar a dor, onde ela está, e vou fazer rodadas observando aquela dor. Em 90% dos casos, ela vai embora em uma sessão de FT. Uma sessão que dura em torno de 40 minutos, tá? Eu tenho que entender isso. Uma sessão não é uma rodada. Uma sessão são várias rodadas com várias percepções diferentes. Essa é uma sessão de EFT. O tapping. Ontem nós vimos sobre o tapping, né? É importante que vocês decifrem esses pontos, que vocês comecem a olhar para esses pontos e se familiarizar com eles. Se você começou a usar o tapping do jeito errado, jamais chegará a seu objetivo final, que é neutralizar os sentimentos negativos, tá, o sentimento negativo, e reequilibrar o emocional, recuperando a harmonia e permitindo que a energia flua pelo corpo. Então, aí estão os pontos que você tem que memorizar, tá? O primeiro no ponto do karatê, depois no topo da cabeça, início da sobrancelha, é no início mesmo da sobrancelha, tá? Ao lado do olho, no ossinho aqui, ó, nem aqui atrás, nem no meio, é ao lado do olho mesmo, embaixo do olho, não é aqui, nem aqui, é embaixo do olho, no ossinho aqui, embaixo do nariz, embaixo da boca, ponto da clavícula, embaixo da clavícula e ponto da axila, tá? Eu vou repetir algumas vezes para vocês durante o nosso curso, que a mente aprende por repetição e por velocidade. Velocidade de quê? Velocidade de a curiosidade. A mente é muito curiosa. Então, quando a mente quer aprender algo, ela estuda, ela aprende, ela quer desmiuçar tudo que ela puder
para ela ficar por dentro daquele assunto. A mente é muito esperta, muito curiosa. Então, se eu repito com curiosidade, eu começo a ter isso mais natural na minha vida. É importante deixar o EFT, a técnica, os pontos naturais da sua vida. Então, o tapping são as batidinhas, né? Os meridianos. Quanto mais você bate, mais você aciona os pontos e abre os meridianos. Eu tenho que bater quantas vezes? O Gary fala de 7 a 14 batidas, mas geralmente eu não olho quanto eu estou batendo. Eu apenas bato, falo a minha frase, falo o que eu quero trabalhar. Eu tenho que falar. Quando eu falo, eu ouço. Quando eu ouço, tem mais força emocional. Mas se eu faço para outra pessoa, eu tenho que falar, porque ela vai repetir o que eu falo. Eu vou ouvir a história do outro e vou pegar o cerne da questão e vamos fazer uma sessão juntos. Mas se eu faço para mim, eu posso apenas mentalizar. Eu não tenho que falar, verbalizar em voz alta. Mas se eu fizer, é melhor, porque eu estou ouvindo. Eu posso fazer apenas mentalmente. Vou repetindo frases e fazendo o EFT. Depois vamos falar sobre as frases do EFT. Sentimentos negativos. Dependendo do sentimento, a pessoa pode se libertar de toda a sua dor definitivamente na primeira sessão. Olha que interessante. Quando o seu interagente, lembre-se que não é cliente nem é paciente, é interagente, é aquele que interage com você. Mas daqui vamos falar sobre, para ficar mais tranquilo para algumas pessoas, vamos chamar de clientes, pacientes, interagentes, tá? Então, quando o seu cliente, o seu interagente chegar para você, ele chega com a dor emocional, mas muitas pessoas não querem admitir a sua dor. Então, em EFT, com a prática de EFT, eu tenho que ser muito sincero. Eu tenho que procurar ser sincero comigo mesmo, porque eu tenho que dizer aquilo que está realmente doendo em mim. Eu tenho que trazer as minhas dores mais profundas, sem medo de ser julgado. Porque quem vai estar observando ali, olhando ali é você. Você vai estar sentindo a sua dor, vai estar sentindo aquilo que você fez que não foi bom, vai estar sentindo o que o outro fez para você que não foi bom, vai estar sentindo a sua perda, vai estar sentindo aquilo que você deixou de ganhar. Tudo isso traz uma dor emocional, para alguns mais, para outros menos, mas são dores. Então, dependendo do sentimento, a pessoa pode se libertar de toda, olhe bem, de toda a sua dor, definitivamente na primeira sessão. FT é muito poderoso nesse sentido. Já trabalhei com muitas pessoas e em uma só sessão você percebe que a pessoa dá um salto para outra frequência. Ela chega chorando, ela sai rindo ou quase rindo. Agora, tem pessoas mais fechadas, mais emotivas, mais presas às crenças mães de sofrimento, que essas pessoas ficam conectadas demais com o sofrimento. EFT vai ter que trabalhar aos poucos, vai ter que ir pelas beiradas, como diz, nós comemos a papa pela beirada, não vamos logo direto para o problema, porque ela não consegue, ou não consegue falar o problema definitivamente, ou ela não consegue nem ver o problema. Então vamos trabalhar o que ela traz. Se ela quiser trabalhar, utilizar a técnica mais profundamente, nós vamos ajudar ela a entrar e ver coisas que ela não via antes, que ela não conseguia entrar em contato. Aprendendo o FT corretamente e sabendo usar, você poderá ter esses mesmos resultados com você e com seus interagentes. Em uma única sessão, você pode vencer dores, melhorar problemas emocionais, melhorar angústias, até depressão, tá? A maioria das depressões que eu trabalhei foi um trabalho que eu comecei a fazer com uma pessoa, e quando você trabalha com uma pessoa, surgem várias pessoas com aquele mesmo problema. Isso é interessante, a sua vibração fica naquela frequência. Se você trabalha com pessoas com artrite, vão vir mais pessoas com artrite para você, e você começa a se especializar.
pessoas obesas, vem pessoas obesas para você, vai vir mais pessoas obesas para você, e você trabalha, e isso também, elas começam a chamar outras pessoas, porque começam a ter resultados positivos onde não tiveram em nenhum outro lugar, e com vocês estão tendo. Então, o que acontece? Elas vão se conectar com esse trabalho, vão aprender e vão falar para outras pessoas que foi você que trouxe para ela esse entendimento. Mas na verdade o entendimento já era delas. Elas apenas se conectaram com ele depois das suas sessões de EFT. É por isso que, se você for um terapeuta em EFT, você vai ter todas as ferramentas para ajudar qualquer pessoa em qualquer situação. E quais são as principais barreiras que você pode ter com EFT, né? Devemos superar essas barreiras para poder desfrutar do grande potencial da técnica. Então, existem 4 barreiras essenciais ou principais que podem bloquear a técnica. Primeira barreira, a descrença na técnica. Ou você não acredita na técnica, ou a pessoa que você vai trabalhar não acredita na técnica. É por isso que você, durante o curso, tem que experimentar muito FT em você. E para pequenos problemas inicialmente, você pega aquilo que lhe incomoda, trabalha aquela questão, você vai ver que vai ter um alívio daquilo, vai trabalhar outra questão e vai percebendo que quanto mais você trabalha, você vai se soltando mais, você vai ficando mais solto, mais alegre. É interessante ver um depressivo que chega sem nenhuma expressão, um depressivo que chega, às vezes nem fala com você, e depois de uma sessão ele aperta sua mão, às vezes lhe abraça, às vezes sai rindo, né, contando algo engraçado. Então é interessante ver isso acontecer. É interessante ver pessoas que já passaram por vários outros modelos de terapias e técnicas e chegam muito descrentes ali. É mais uma técnica que ele vai experimentar que não vai dar resultado nenhum na cabeça dele. Aí você tem que quebrar essa objeção, que é o quê? É falar das questões científicas da técnica, dos seus resultados e do que ela pode fazer por ele. Mas primeiro você tem que entender isso também. Outras pessoas é que fazem uma sessão e a dor física para uma dor e a dor retorna. Ela faz uma sessão, fica boa na sessão, sai muito bem, mas chega em casa, parece que a dor está lá esperando, a dor já entra no corpo dela. A dor sai naquele momento e vai atrás dela, chega em casa, entra, pula nela novamente, ela sente todo o desconforto emocional da sua dor. E emoções negativas que diminuem e depois voltam, diminuem, depois voltam. Então tudo isso, na verdade, traz uma descrença para o seu interagente, né? Traz uma descrença para quem experimentou essas experiências. E os pensamentos negativos e as crenças negativas. Nós falamos assim, não existe doenças incuráveis, mas existem pessoas incuráveis. Existem pessoas que, por mais que elas façam, elas acreditam, tem uma crença mãe, que elas não vão se curar, que elas vão morrer daquela doença, que elas vão ter problemas, que elas jamais podem ser prósperas, que elas não podem se desenvolver, porque elas não merecem. Aí são crenças negativas, crenças mães, que nós temos que investigar, tá? Então, essas são as 4 objeções principais, ou as 4 principais barreiras que nós temos que vencer dentro da EFT. E eu trago para vocês como vocês podem vencer cada uma dessas barreiras. A descrição da técnica, estude a parte científica da técnica. Eu vou daqui a pouquinho mostrar para vocês alguns sites que vocês podem entrar, estudar sobre a técnica e praticar em vocês. A dor física que sempre retorna, essa é FT pontual. FT pontual vocês não podem esperar uma cura, mas podem esperar uma melhora muito grande, uma melhora de sintomas, tá? A mesma coisa para a emoção. O FT pontual vai trabalhar a emoção pode ir embora e voltar. E os pensamentos negativos e crenças negativas nós temos que aprofundar só com FT terapêutico. Então nós temos que dividir os interagentes em 2 categorias, tá?
quando a pessoa chega para você, nós dividimos nas pessoas que já tinham usado o EFT. Hoje em dia muitas pessoas já usam, vê na internet, aprendem. Só que já falei para vocês que elas aprendem o EFT pontual. Elas não aprendem o EFT terapêutico, até porque não se pode se auto-aplicar o EFT terapêutico. O terapeuta, quando o outro fala, ele consegue ver nuances, percepções, ele consegue perceber situações onde a própria pessoa que está vivendo aquilo não consegue. Então essa ajuda tem que existir. Pessoas que já usaram e não funcionou, ou elas trabalharam as emoções de forma genérica, tá? Outra coisa interessante é que eu não posso ou não devo, poder eu posso tudo, mas eu não devo trabalhar EFT de forma genérica, a não ser que eu não saiba ou não tenha habilidade para encontrar a emoção. Ah, o que você sente uma raiva de quem? Do mundo. Ok, então você vai trabalhar a raiva do mundo. Mas a raiva do mundo é muito genérico. Você tem raiva, se a raiva veio por algum motivo, algo startou aquela raiva de você. Então você tem que procurar o motivo, quem ou o que, qual é o seu pensamento ou a sua decepção que lhe causou aquela raiva. Não existe raiva do mundo, mas existe essa percepção sim. Ou porque ela aplicou apenas o FT pontual que elimina as dores e os sentimentos negativos temporariamente, tá? Interessante e importante que eu entenda isso. FT pontual elimina as dores e os sentimentos negativos temporariamente. Não é algo que vai curar, porque eu tenho que curar minha consciência. Converse com as pessoas e deixe claro que a pessoa sozinha raramente chega à raiz do problema, mas se com um terapeuta capacitado, ela será capaz de eliminar as suas dores de forma definitiva, tá? A FT, ela não promete a sua cura, porque o objetivo dela não é curar a sua doença, é curar a sua consciência. Eu tenho que trabalhar o ser humano, não um sintoma. Mas claro que nós começamos pelo sintoma, porque o sintoma é uma nuvem que está ali na frente, é uma cortina que não me deixa ver o depois. Todo adoecimento, toda dor, todo problema é uma cortina que eu tenho que tirar da minha frente e ver o que tem por trás. Então, esse é o primeiro cliente. O segundo grupo são pessoas que nunca tiveram contato com FT e têm uma enorme descrença e sofre por não aceitar aquela técnica. Tem pessoas que aceitam, tá? O segundo grupo eu posso classificar em dois grupos, em dois subgrupos. Um de pessoas que não tiveram contato com a técnica e tem uma enorme descrença e sofre por não querer e tem até medo da técnica. E tem as pessoas que nunca experimentaram, estão curiosas para saber o que é, e essas pessoas elas são mais abertas, elas vão ter mais um resultado melhor da técnica. Essas outras você tem que convencê-las também falando sobre a ciência da técnica, sobre como surgiu talvez. Você tem que contar suas experiências. Durante o curso vamos começar a ter experiências, porque vamos começar a interagir com os alunos. Vamos começar a aplicar a técnica, tá? É importante que nós tenhamos acesso a pessoas para poder ver o resultado. E são resultados muito bons. Mostre as bases científicas do método, mostre as bases científicas, todas elas do método, para que a pessoa entenda a ciência por trás da técnica. Aí ela pode aceitar, se convencer e vai obter resultados fantásticos. Eu tenho que acreditar para que a coisa aconteça? Não, eu tenho que me dispor a experimentar. No mundo energético, no mundo holístico, a energia funciona sem que você acredite. Se você botar o dedo na tomada, você vai levar um choque.
mesmo que você não acredite que existe energia elétrica ali que dê um choque. Mas eu não aconselho a botar o dedinho lá não, porque você vai levar um choque de uma corrente elétrica, tá? A mesma coisa acontece com EFT. Nós estamos trabalhando com energias. E as energias funcionam quando eu entro em contato com elas. Então, o conselho é esse, tá? Aqui estão alguns links, tá? Onde você pode ver a parte científica da EFT. Eu vou colocar no grupo de EFT que vocês estão inscritos. Então, todos vão ter um e-book com esses links para que vocês possam fazer as pesquisas. Para quem se interessar em saber as bases científicas, pesquisas científicas sobre EFT, tá? Depois vamos mostrar mais. Mas aqui é para que vocês tenham esse respaldo científico até para poder conversar com as pessoas sobre a eficácia da EFT. Mas vocês têm que se auto-aplicar também EFT pontual e tem que aplicar em alguém também para poder entender a técnica. A técnica, ela está na sua mente. Por que FT é tão poderoso assim, né? Por que o FT é tão poderoso assim? No nosso cérebro existem duas estruturas chamadas amígdalas. Tem a amígdala daqui e tem a amígdala cerebral, tá? Que são o centro regulador das nossas emoções. As amígdalas, elas regulam as emoções. Se eu estou bem, as amígdalas estão pequenininhas, elas estão bem organizadas. E quando eu me estresso, elas aumentam de tamanho e jogam aqui para minhas adrenais, tá? Uma mensagem. Quando temos uma emoção negativa, exemplo de raiva, medos, ansiedades, insegurança, as amígdalas contraem, tá? Incham e mandam informação para as glândulas suprarrenais. Estas, quando recebem essas informações, liberam cortisol e adrenalina, causando estresse. É por isso que muitas pessoas têm insônia à noite, muitas pessoas soam muito, muitas pessoas têm problema de ansiedade, porque estão o tempo todo sendo comandadas pelas amígdalas para que elas fiquem estressadas. Aí surge o que nós chamamos de um cansaço das adrenais ou uma exaustão adrenal, que são as adrenais já trabalhando em excesso, porque tudo causa estresse, tudo causa desequilíbrio, tudo causa raiva, tudo causa ansiedade, medos, tudo causa insegurança. Então, a ansiedade é justamente as suprarrenais trabalhando em excesso, com muita adrenalina, muito cortisol, e isso você não sabe o que fazer com isso. Esse nível de cortisol e adrenalina acontece quando você faz um exercício muito grande, faz um esforço muito grande, quando você tem uma emoção muito grande, pula de paraquedas, quando você corre muito, quando você começa a pedalar bastante. Então, você pode ter esse nível de cortisol e adrenalina. Mas quando você está em casa, sentado e dispara esses hormônios, você fica super ansioso. Se você fuma, quer fumar bastante. Se você bebe, quer tomar uma cerveja, quer tomar alguma coisa. Né? Você quer fazer alguma coisa para aquilo sair de você. Então vem também as crises de ansiedade. São crises fortíssimas em algumas pessoas, onde elas têm uma sensação que vão morrer. Síndrome do pânico também é esse padrão de percepção das adrenais. Tá? São mensagens que elas recebem e da glândula, tá? Das amígdalas, e elas vão ter esse efeito. Então, o verdadeiro FT trabalha cada emoção e neutraliza os eventos que desencadeiam. Eu tenho que trabalhar um por um, desensibilizando as amígdalas, fazendo com que a pessoa tenha uma reação mais equilibrada às emoções. Isso é bacana no FT. Isso é ciência, pessoal. Eu trabalho a amígdala porque a amígdala é que dá esse estresse
quando eu vejo, quando eu penso, quando eu sinto. A questão da âncora psicológica, âncora física. Quando eu vejo aquela pessoa que eu não gosto, me sobe o cortisol, me sobe uma raiva, a emoção emocional. Quando eu saio de casa, eu tenho medo de pegar Covid, então eu fico estressado quando alguém se aproxima de mim. Eu fico estressado quando vejo alguém sem máscara se aproximando de mim. Isso tudo eu estou mandando informações para as amígdalas e elas estão ficando inflamadas. E à noite eu começo a ter um processo de ansiedade e não consigo dormir. Então eu tenho que mandar uma outra mensagem para ela através dos pontos da EFT. Aqueles estoquezinhos 3 vezes ao dia é importantíssimo para dessensibilizar as amígdalas. Eu não vou ter essas percepções agindo dentro de mim. Eu vou neutralizar, mas tem que ser todos os dias. Eu tenho que fazer isso. Isso é muito importante. Então, como é que é isso? Por que o EFT é tão poderoso? Acontece um evento, aqui chamado um abuso sexual, tá? A emoção negativa que vem é uma tristeza, é uma raiva, é uma angústia, né? E a reação física, dor nas costas, dor na cervical, dor na lombar, né? Mas teve um evento. O tapping vai trabalhar as emoções, tristeza e raiva, e vai trabalhar a dor nas costas. Mas o EFT é que vai trabalhar o evento. Isso aqui é muito interessante. Entender a diferença entre o tapping e a EFT. A EFT não é o tapping. A EFT usa o tapping. Muitas pessoas falam que EFT e tapping são a mesma coisa. Ah, o tapping da EFT, tudo bem. Mas o tapping EFT não está certo. O tapping é uma técnica que eu posso usar sem EFT. Eu posso chamar de EFT pontual? Posso. Eu posso chamar de abertura de meridianos? Posso. Mas não posso dizer que é uma liberação emocional, né? Porque o tapping não vai me ajudar a chegar na crença raiz. Quem vai me ajudar é a questão da visão do terapeuta. Por isso a importância de se tornar um terapeuta holístico com habilitação em EFT. Então vamos agora fazer uma prática de EFT e ansiedade, tá? A ansiedade é um dos males do século. A ansiedade tem ao longo de muitos anos atrapalhado a vida de muitas pessoas, porque através da ansiedade é que vem vários problemas. A ansiedade traz vários distúrbios negativos. A ansiedade gera estresse, a ansiedade gera medos, a ansiedade gera raivas, a ansiedade faz com que você fique descontrolado. Então, nós ontem fizemos EFT, tá? Fizemos o TAP, na verdade, desculpe, fizemos o TAP, apenas observando sem falar nada, apenas observando os pontos, né? Dessa vez, vamos fazer a EFT para ansiedade, falando frases. Então, que frase é essa? Apesar de, que colocamos a dor, ou a emoção que vamos trabalhar, apesar da minha ansiedade, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente, completamente. Olhe bem, apesar de, quando eu falo de, eu estou quebrando o problema. A mente quebra o problema. É aquela história. Olhe bem o que eu vou falar para vocês. Não pensem no urso branco de biquíni na praia tomando banho de sol. Não pensem nisso. Não pensem no urso branco de olhos azuis. Não pensem. O que acontece? A mente obedece ao pensamento. Ela não obedece ao não. Agora, quando eu falo, apesar de ter essa dor, ter essa ansiedade, ter esse mal, eu me amo e me aceito e me respeito. O amor já é outra emoção alta, tem um alto nível de hertz. A mente não entende o que é o amor. Ela cria uma referência.
ela tem uma referência de amor. Se você teve amor dos seus pais, o amor, abraço, beijos, proteção, você vai entender que o amor é isso. Entendimento mental, tá? Neocórtex pré-frontal. Mas o coração entende o amor porque o coração ele tem compaixão. O coração tem compaixão. Quando você fala eu me amo e me aceito e me respeito, sua mente talvez não entenda, mas seu coração entende. Profundamente, completamente. Você cria um elo de ligação entre coração e mente. Coração e mente. O coração é magnético, a mente é elétrica. Sistema eletromagnético. É a coerência cardíaca. Você vai tentar organizar sua coerência cardíaca. Não é batimento cardíaco nem frequência cardíaca, é coerência cardíaca. É totalmente diferente, é no nível emocional que eu estou falando isso, mas eu estou entrando no nível energético, tá? Porque no emocional, quando eu falo a frase, eu vou estar conectado com a minha emoção da ansiedade. Eu vou observar a minha ansiedade. Se você não sente agora a ansiedade, mas você vai aprender como fazer para sentir essa ansiedade. E isso pode começar a mudar a sua percepção sobre a vida. Então vamos lá, vamos fazer uma prática de EFT e ansiedade. Agora vamos fazer uma prática para harmonizar a ansiedade. Então vamos primeiro definir uma frase. Primeira coisa, vamos criar uma frase que defina a minha ansiedade. Mas primeiro eu tenho que observar onde está a minha ansiedade no meu corpo. Esse é um dos principais fatores de sucesso ou fracasso na técnica EFT, porque eu tenho que observar. Então observe você onde está a sua ansiedade. Está na garganta, está aqui, tem um peso aqui, está no seu estômago, está no tórax, está por essa região aqui, está nos seus braços, na sua cabeça, nas suas pernas. Já trabalhei com pessoas que a ansiedade estava totalmente na cabeça, era uma ansiedade mental. Outras pessoas que a ansiedade estava na garganta, aqui no tórax, uma ansiedade mais emocional, mais de expressão. E outras pessoas com ansiedade no estômago, ou seja, é uma ansiedade de e agora? Eu não digiro isso, eu não estou conseguindo digerir essa situação, ou o futuro não é visto com bons olhos. Então não importa qual seja a sua ansiedade, que vamos trabalhar o ser humano. Cada um tem a sua ansiedade num local totalmente diferente. Então como é que nós fazemos? Primeiro, ponto do karatê. Eu posso fechar a mão também para bater aqui. Então enquanto eu bato aqui, eu vou elaborar uma frase. Mesmo tendo essa ansiedade, olhe bem, primeiro eu elaboro uma frase sentindo a ansiedade no meu corpo. Eu tenho que escanear meu corpo. Depois que eu elaboro a frase, eu dou uma nota, porque eu tenho que mensurar a minha ansiedade. Não adianta só eu observar sem mensurar, porque vai ser minha referência, meu ponto de referência. Depois que eu mensurar, eu posso mensurar de 0 a 10. Quanto está a minha ansiedade agora? Está 8. Está 10, está terrível. Eu estou me tremendo, estou com taquicardia, meu coração acelerado, minha cabeça dói, eu estou com tontura. A ansiedade pode chegar nesse nível mais alto, mas vamos trabalhar para que ela não chegue nesse nível mais alto, para que eu possa combater essa ansiedade, tá? Aquela ansiedade do dia a dia. Eu não vou com EFT pontual trabalhar a origem da minha ansiedade, vou trabalhar o que está acontecendo agora na minha ansiedade. Então vamos lá, batendo, tá? Observo meu corpo, minha ansiedade, dou uma nota, posso anotar também aquela nota ali, de 0 a 10, quanto é que está aquela ansiedade. Então 8. Então eu bato aqui assim e posso falar assim, ó. Mesmo com essa ansiedade no meu peito, que é nota 8, para mim é muito alta e me incomoda bastante, mesmo assim eu me aceito completa e plenamente do jeito que eu sou. Uma vez, mais uma vez. Mesmo sentindo essa ansiedade que está no meu peito,
que é nota 8, é muito alto. Mesmo assim eu me aceito completo e plenamente do jeito que eu sou. Terceira vez, mesmo sentindo essa ansiedade que está no meu peito, que me incomoda bastante, mesmo assim eu me aceito completa e plenamente do jeito que eu sou. Então posso ir para o topo da cabeça e dizer essa ansiedade, sentindo no meu peito. Do lado da sobrancelha, essa ansiedade. Com os olhos fechados, sentindo a ansiedade, sentindo no peito. Do lado do olho, essa ansiedade. Observando, embaixo do olho, essa ansiedade. Observa, embaixo do nariz, essa ansiedade. Respira, observa a ansiedade, embaixo da boca, essa ansiedade. Respira, ponto da clavícula, essa ansiedade. Axila, essa ansiedade. Topo da cabeça, essa ansiedade. Sobrancelha, sobrancelha, essa ansiedade. Sentindo ansiedade, observando a respiração, lado do olho, essa ansiedade. Embaixo do olho, essa ansiedade. Embaixo do nariz, essa ansiedade. Embaixo da boca, essa ansiedade. Ponto da clavícula, essa ansiedade. Ponto da axila, essa ansiedade. Toma agora uma respiração profunda. Solta pela boca. E observa seu corpo. Observa se algo esvaziou. Observa como está a ansiedade. Observe se enquanto você falava essas palavras surgiram outras lembranças, surgiram outras questões em relação à ansiedade, ou surgiu algum evento que porventura pode estar lhe causando ansiedade e você não tinha noção. Porque quando limpa uma parte surge outra, toma o lugar daquela outra. Então você observa e observa a nota. Estava 8, pode ter acontecido algumas coisas. Primeiro, a ansiedade estava no peito, ela pode ter ido para a garganta ou pode ter sido para o estômago. Ela pode ter mudado de lugar. Segunda coisa, ela pode ter diminuído de tamanho. Era 8, está agora 6 ou 2. Outra coisa, ela pode aumentar. Se ela aumentou, significa que você está mexendo com o seu centro de energia. Você faz mais uma rodada. Dessa vez ela vai tomar um desses outros rumos. Quarta coisa que pode acontecer, ela pode sumir completamente e você não sentir mais a ansiedade. Esse é o nosso objetivo. Mas quando ela some, ou você fica muito calmo, fica em estado meditativo, então você fica mais um tempo, olhos fechados, respirando, observando o seu corpo. Você fica num estado mais alerta. Você entrou em um estado de transição. A sua frequência começou a aumentar. Isso é muito positivo. Você pode bocejar, você pode vir arrotos, tá? Você pode arrotar. Você pode ter muito sono, os olhos querem fechar, você querer ir para outro lugar. É uma forma do inconsciente estar querendo te tirar daquela situação, porque você está trabalhando eventos que estão conectados com o seu sistema, mas que está ligado à sua crença.
Existem pensamentos negativos, existem questões negativas e existem crenças que nos colocam naquela situação. Essas crenças, nós não vamos entrar agora nelas, mas com essa prática você pode vir a surgir momentos da sua vida que você precisa trabalhar. Então você vai agora direcionar a sua rodada para aquilo que veio. Muitas pessoas começam a ter lembrança da infância. Outras pessoas têm lembrança de um fato que aconteceu tal dia, tal hora, que elas já tinham esquecido. E outras pessoas estão dentro de um processo de ansiedade e não conseguem sair dele. Então experimentam um alívio momentâneo, experimentam a paz naquele momento. E eu tenho que fazer essa prática, eu teria que fazer essa prática pelo menos 3 vezes ao dia. Uma vez ao dia já é muito bom, tá? 3 vezes seria o ideal. Então essa é nossa prática para ansiedade. Se conecte com a sua ansiedade. Veja em que parte do seu corpo ela está impactando você. É nas pernas, é nos órgãos genitais, é no estômago, é no tórax, é nos braços, é nos ombros, na garganta, é no rosto, na cabeça. Isso tem uma leitura, claro, mas você não precisa saber da leitura, apenas sentir a emoção. Esse é o principal que você tem que fazer, sentir. Então, quando você descobre que parte do corpo, você se conecta a ela, bate no ponto de karatê, dá uma nota, uma intensidade para essa sensação. Em seguida, você bate nos pontos, fala essa frase e vai batendo em cada um dos pontos. Simples demais até. Então, pessoal, quero agradecer a presença de todos aqui. Espero que tenham gostado da nossa segunda aula. Hoje à noite vamos ter uma live às 20 horas para tirar a dúvida de vocês. E espero vocês lá. E amanhã teremos a nossa terceira aula. Então, até mais tarde.